Beleza, galera? Vamos para mais um vídeo então de atualizações sobre os números da pandemia no Pará e em Belém. Hoje eu tenho notícias boas para dar nesse vídeo. Vamos primeiro começar aqui com Belém. Então esse gráfico mostra o número de óbitos registrados em Belém por semana. Então a gente vê a linha azul, que é o número de óbitos registrados no cartório. Então estão por datas certas de ocorrência do óbito. E a linha vermelha é o número de mortes por data do registro. Então a gente vê que a situação permanece a mesma da semana passada, sendo que as semanas 8 e 9 foram as semanas que ocorreram o maior número de óbitos, exatamente iguais, 288 óbitos em cada semana. E vem diminuindo, a gente tem números até de 2 semanas atrás, foi 25 óbitos na semana 14. Eu coloco sempre 2 semanas antes porque demora para chegar os dados no portal da transparência de registro civil. Então os dados mais confiáveis são de 2 semanas atrás. Então a boa notícia que eu tenho para dar é esse novo gráfico aqui. Eu observei que no site da CESPA eles começaram a disponibilizar os dados por dia de ocorrência para o município de Belém. Então a gente agora tem 2 gráficos igual no número de óbitos, também para os casos novos registrados. Então a gente tem a linha azul, que é os casos por data de registro, e a linha vermelha agora, que é a novidade, que é por data certa de ocorrência. Então quando a gente vai ver a linha vermelha, a gente observa que na semana 6 foi a semana que registrou o maior número de casos, e depois veio caindo, continua caindo. A gente observa aqui o atraso do registro dos casos. Enquanto a gente observa a linha azul, da semana 15 para 16, aumentou o número de registros, a gente vê a linha vermelha, que representa os casos colocados nas datas certas, diminuindo. Devido a esse atraso, a gente não pode cravar que nessa semana 16 foram só mesmo 117 casos. Mas a gente pode observar que existe uma tendência de forte diminuição desde a semana 6, que foi a semana de 19 a 25 de abril. Uns vídeos atrás eu tinha falado para vocês que eu acreditava que o pico em Belém tinha ocorrido no final de abril, na última semana de abril. Quando a SESMA agora divulga os dados por data certa de ocorrência, a gente observa exatamente isso, que o pico ocorreu na semana 6 e na semana 5 também um grande número de casos. Confirma o que a gente tinha observado e o que era provavelmente o que estava ocorrendo. Tem mais uma boa notícia. Então, essa última linha dessa tabela aqui que eu estou montando são os casos colocados nas datas certas de ocorrência por dia. Essa é a linha de Belém. Essa última linha aqui que eu estou passando o cursor. A gente observa que no dia 3, sexta-feira, 4, sábado e 5, domingo, nesses 3 dias foram registrados 0 casos novos. Pode ser que apareça mais para frente um caso ou outro nesses dias, mas o que a gente está vendo é que em Belém a quantidade de casos novos por dia está diminuindo bastante. Chegou a zerar nesses últimos 3 dias e na quinta-feira foram 14. Então é uma notícia muito boa, uma expectativa de que em breve a gente está finalizando essa pandemia, pelo menos aqui em Belém. Quando a gente vê os dados do estado do Pará, a gente observa que, se a gente for ver por número de óbitos por semana, o pico também ocorreu na 8ª e na 9ª semana. Aqui a gente observa na linha vermelha esses dados colocados por dia certo de ocorrência do óbito e a linha azul por data do registro do óbito. Quando a gente vai olhar o número de casos novos, de ocorrência de casos novos, essa linha vermelha são os casos distribuídos por data certa de ocorrência e a linha azul por data de registro. O pico de casos ocorreu também na semana 9, que é a semana entre 10 e 16 de maio. Depois disso, veio caindo a quantidade de casos novos por semana,
até que nessa última semana, semana 16, foram 563 casos novos no estado do Pará inteiro. É isso aí, galera. Esses são os dados que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Uma boa notícia aqui em Belém, 3 dias consecutivos sem casos novos. Temos que esperar os próximos dias, talvez a próxima semana, ou uma ou duas semanas, para a gente ter uma visualização mais exata do quadro. Nos próximos vídeos eu vou colocar, além do gráfico, também algumas outras informações. Podem aguardar que vai ficar bem bacana o vídeo. Um abraço.